Está no ar o seu Bíblia Fácil e é muito bom estar com você aqui. Muito obrigado por me deixar entrar na sua casa, fazer aí esse momento de estudo bíblico junto com você. E seja bem-vindo também ao nosso cenário aqui na Novo Tempo, onde você participará desse aprofundamento a respeito do Espírito Santo. O tema de hoje é o Espírito Santo na vida de Jesus. E veja, a Trindade sempre trabalhou unida para a salvação dos seres humanos. O pecado nunca foi uma possibilidade que Deus realmente desejou para o homem. Mas o pecado aconteceu por causa da nossa decisão, da decisão humana, e desde então a Trindade trabalha para a salvação do ser humano. Então você vai ver Jesus atuando aqui na terra e o Espírito Santo sempre com ele, ali trabalhando no coração dos seres humanos. E para isso a gente tem aqui os nossos amigos, convidados, a gente já começa a chamar de amigo, né? Que a gente já começou a falar da família, já sabe como é que o outro vive. E hoje nós vamos estudar esse tema, que eu acho que vai ser bem especial, porque às vezes a gente faz uma separação, assim, não, Jesus ele atuou sozinho, ele nunca precisou de nenhum tipo de parceria com o Espírito Santo, mas quando você olha para a Bíblia de maneira detida, você percebe que Jesus, ele sempre trabalhou em harmonia com o Pai e harmonia com o Espírito Santo, né? É Deus, na sua forma de trindade, trabalhando para a salvação dos seres humanos. Então, o nosso tema hoje é o Espírito Santo na vida de Jesus. E lembre-se, tire as sandálias, porque o lugar em que estás é terra santa. Estamos falando sobre o nosso Deus. E o nosso Deus não é um objeto qualquer que a gente fala de qualquer maneira. A gente fala sobre ele com todo respeito, porque apesar de ser nosso amigo, ele não deixa de ser Deus e merece o nosso respeito. Então, vamos orar para a gente começar nosso estudo. Senhor, estamos mais uma vez aqui, mais uma semana, estudando a Tua Palavra. Obrigado por termos esse livro em nossas mãos, por podermos com liberdade abri-lo e estudarmos a Tua Palavra. E obrigado pelo Espírito Santo que nos tem guiado nesse estudo, Pai. Nós queremos entender sobre o Espírito Santo, mas nós queremos especialmente conviver, ter intimidade com o Espírito Santo. Por favor, Senhor, nos dá isso nesse momento, nos batiza com o Espírito Santo nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. No grande plano da salvação, chegaria o momento em que o Messias, cumprindo as promessas feitas no Antigo Testamento, deveria se manifestar. Então, depois aí de mais ou menos 4.000 anos de história do Antigo Testamento, chegou a hora, Paulo diz assim, na plenitude do tempo, ou seja, na hora certa, Deus não estava nem adiantado nem atrasado, na hora certa, Jesus veio, nascido de mulher. E ele veio para cumprir mais ou menos umas 50 promessas sobre o Messias, um número aproximado de 50 promessas sobre o Messias no Antigo Testamento. E o próprio nascimento de Jesus, cumprindo todas aquelas condições que o Antigo Testamento falava, já é uma prova de que ele é um ser divino. Porque uma vez eu estava lendo um livrinho, o livro é Mais que um Carpinteiro, de um autor chamado Josh McDowell. E ele estava falando que um matemático fez os cálculos matemáticos lá, probabilísticos, de que todas as profecias do Antigo Testamento sobre o Messias se cumprissem de maneira coincidente em Jesus. Fosse apenas uma coincidência, porque todas se cumpriram nele. E a possibilidade era matematicamente impossível. Ele comparou assim, é como se você pegasse uma sala, enchesse de moeda até 1 metro de altura, pegasse uma moeda, fizesse uma marca nela, misturasse nas outras e pedisse para um cego encontrar de primeiro. Então, é matematicamente impossível que todas essas profecias tenham se cumprido em Jesus por coincidência. Realmente, Jesus era o Messias esperado. E ele veio para cumprir o papel mais importante da história da humanidade, que era nos salvar. Se Jesus não tivesse vindo, nós estaríamos fadados ao fracasso e à perdição eterna, né? Se dependesse de nós iríamos cada vez mais nos afundar no pecado. É Jesus quem vem e joga uma corda nesse abismo e nos puxa de volta. Na verdade, ele nem joga a corda, né? Ele desce no abismo para nos trazer nos braços, para nos salvar. E nesse processo de salvação, como membro da divindade, coube ao Espírito Santo
assistir ao Filho em toda a sua trajetória da manjedoura à cruz. Então veja, o Espírito Santo estava com Jesus em todos os momentos. Na sua forma não visível, logicamente, mas estava com Jesus. Adilson. Quase nessa linha de raciocínio. O ministério de Jesus começou com um pouco mais de 29 anos. Isso. Né? Durante esses 29 anos, o Espírito Santo não estava com ele, e se não estava, fazia parte já do plano, é isso? Então, a gente tem na Bíblia, deixa eu ver se eu encontro esse texto, está em Lucas, bem no comecinho aqui, Lucas. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Quando fala da infância de Jesus, diz que ele crescia em estatura, sabedoria e graça. Está aqui, ó. É Lucas capítulo 2, versículo 52. Essa aqui é a informação que nós temos sobre... Assim, a Bíblia fala do nascimento de Jesus, aí tem um silêncio até os seus 12 anos, quando ele aparece no templo lá, conversando com os mestres da lei. Depois tem um silêncio até os seus 29 anos, 30 anos de idade, quando ele começa o seu ministério. Então, a gente não tem detalhes bíblicos sobre o que acontecia, mas a gente tem uma informação que nos mostra que Jesus estava crescendo nessa graça de Deus e muito provavelmente auxiliado ou amparado pelo Espírito Santo. Lucas 2:52 diz assim: Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então, a gente pode deduzir daqui que o Espírito Santo estava com Jesus nesse processo de crescimento, ajudando Maria e José na sua educação, mas nós não temos um texto, uma revelação clara sobre a infância e adolescência de Jesus. A gente não sabe o que aconteceu, mas tem alguns relatos apócrifos que dizem que ele tem um livro apócrifo, né? Agora eu não vou me lembrar qual deles, eu acho que é o livro de Tadeu, se eu não me engano, dos apócrifos, que diz que Jesus matava as crianças quando as crianças faziam bullying com ele, não tem esse nome bullying, né? Mas isso tudo é apócrifo, né? A gente não sabe de onde tiraram isso. O texto revelado não fala nada sobre Jesus. Pode completar. Mas didaticamente, Jesus recebeu o Espírito Santo só no batismo mesmo. Então, o Espírito Santo desceu sobre ele no batismo, mas você vai ver que o Espírito Santo está com ele desde a concepção. Então, a gente pode comparar o que aconteceu com Jesus com o que aconteceu com a igreja. O Espírito Santo sempre esteve guiando a igreja, mas quando foi que ele desceu em profusão? Lá em Atos capítulo 2. Então, o Espírito Santo sempre esteve com Jesus, mas quando foi que ele foi, vamos usar a expressão, batizado com o Espírito Santo? Ali no seu batismo, né? Quando ele foi batizado por João Batista. Mas o Espírito Santo sempre esteve acompanhando Jesus. Pode falar, André. No Novo Testamento, na época de Jesus, o Espírito Santo ele atuava na vida das pessoas, alimentando a fé, para que elas crescem que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Exatamente. O Espírito Santo, lembra lá do Antigo Testamento, quando a gente falou que lá ele convencia do pecado? Ele continuou fazendo a mesma coisa. Jesus pregava e o Espírito Santo atuava no coração. Era uma dupla missionária, né? Uma dupla missionária. Jesus pregava e o Espírito Santo trabalhava na mente das pessoas para aceitar a mensagem. Pode falar. No assunto plano da salvação, né? Aham. O Espírito Santo ele atua muito impedindo o pecado e permitindo o arrependimento, né? Uhum. E Jesus veio cumprir esse plano, né? Voltando um pouco à semana passada, o Espírito Santo estava no Jardim do Éden. Eva teve a presença dele. Sim, tentando convencer a não pecar, né? A Bíblia diz que todos os dias, na viração do dia, o próprio Jesus ia conversar com Eva. Né? Então não precisava o Espírito Santo ficar falando a mente deles, porque eles tinham a presença de Deus visível, né? E eles foram alertados sobre o que poderia acontecer. Só que ali no Éden tem um elemento que a gente não pode esquecer, porque às vezes a gente pergunta assim: se Deus não queria que o homem pecasse, por que ele colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal? Não era tão fácil não colocar a opção? Não, olha, eu não quero que eles pequem, então eles não vão ter a opção de pecar. Só que se eles não tivessem a opção de pecar, não existiria uma coisa que é a base do reino de Deus, chamada liberdade. Porque se você me diz assim, olha, você pode escolher entre almoçar meio-dia ou almoçar meio-dia, então eu não sou livre para escolher, eu só tenho uma opção. Né? Então, a árvore do conhecimento do bem e do mal no Éden era o símbolo da liberdade. Vocês não vão, Deus dizia todo dia, não comam, se comer vai morrer. Não comam, se comer vai morrer. Teve uma rebelião no céu, Satanás vai vir tentar vocês, não comam. Só que eles usaram a liberdade, né? Então, no caso do Éden, não precisava de um Espírito Santo falando à mente
porque eles ouviam, cara, isso é um privilégio tremendo, né? Todo dia eles faziam o pôr do sol com Jesus, né? E Jesus falava com eles lá. Mas o Espírito Santo estava lá porque a Trindade estava reunida, né? Muito bem. O Espírito Santo atuou em toda a vida de Jesus e nós vamos começar vendo na encarnação. O nascimento de Jesus foi um nascimento especial, né, milagroso, porque ele nasceu de uma virgem, Maria, e é uma pessoa a quem nós devemos todo o nosso respeito. Gente, eu fico muito chateado quando eu vejo alguns evangélicos, às vezes, falando mal de Maria. Uma vez eu vi um líder evangélico chutando a imagem de Maria, né? A gente não pode fazer esse tipo de coisa. Por quê? Porque Maria é a mãe de Jesus. Você gosta que fale mal da sua mãe, né? Gente, falar mal da mãe é um negócio perigoso demais, né? Você não pode falar mal. Então, Maria é uma mulher que a gente merece todo o nosso respeito. Ela era uma pecadora, como nós somos, porque ela era um ser humano, como nós somos. Ela, lá em Lucas capítulo 2, quando ela está cantando a canção dela, ela chama Jesus de seu Salvador. Então, ela também precisava de um Salvador. Mas ela é uma mulher que merece todo o nosso respeito. Você que é nosso irmão católico, saiba que aqui na Novo Tempo nós temos todo o respeito por Maria, porque dentre todas as mulheres da terra, você já parou para pensar nisso? Dentre todas as mulheres da terra, Deus olhou lá de cima e disse assim, é esta. Então devia ser uma mulher muito especial, muito especial, pode falar. O que se condena é a idolatria a ela. Exatamente, a gente não idolatra Maria, até porque ela mesma se enxergava como uma pessoa necessitada de salvação, né, de um Salvador. Mas ela é uma mulher especial demais. Eu quero um dia encontrar com Maria no céu, para dar um abraço nela e dizer assim, obrigado aí por ter cedido o seu ventre, né? Mas vamos lá. Vamos lá, Jesus no seu nascimento, né? Que solene anúncio fez o anjo à Virgem Maria? Lucas 1, 35. Vamos ler aqui, se você quiser abrir na Bíblia, mas tem aqui na tela também. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti quem? O Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Tem uma música, é uma música em inglês, mas fizeram várias traduções dela, Mary Did You Know? Cara, essa música é linda demais, e tem um trechinho que ele diz assim, quando Maria beijava a face do seu filho, beijava a face do próprio Deus. Gente, eu ouço essa música assim, ó, repetidas vezes, porque eu fico pensando no privilégio que esta mulher teve de ter o Filho de Deus no seu ventre. Quando ela nasceu, ela deu um beijinho no rosto. Eu sou muito beijoqueiro com meus filhos, né? A gente se abraça, se beija assim, e eu fico pensando como era Maria poder beijar o rosto do... Não era do Filho de Deus apenas, ela beijava o rosto do próprio Deus, né? Que privilégio. Mas quem foi que colocou Jesus no ventre de Maria? O Espírito Santo. Então veja, quando Jesus estava sendo concebido enquanto um feto lá, né, o óvulo lá, no ventre de Maria, o Espírito Santo que fez isso. Ele foi concebido pelo Espírito Santo. Maria, quando teve Jesus, ainda era virgem. E isso tudo para provar que o Espírito Santo foi que atuou sobre ela. Então o Espírito Santo está lá na concepção de Jesus. Mateus 1:20 diz assim, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E a situação de José não era fácil, né? Porque ele era noivo de Maria. E ela chega para ele, imagine a situação, você é homem, você de casa homem. Você é noivo numa sociedade em que o sexo era estritamente reservado ao casamento, não é esse negócio assim que já debandou no mundo de hoje, né? Ninguém respeita mais isso, mas naquele tempo não, as pessoas respeitavam, né? E quem desrespeitava era uma exceção raríssima na sociedade. Então José recebe o recado, a notícia de Maria dizendo assim, estou grávida. Mas como assim, Maria? Estou grávida do Espírito Santo. A Bíblia diz que José foi para casa, confuso, né? Disposto a abandonar Maria. Agora veja como José também era um homem de Deus. Porque na lei judaica, José poderia entregar Maria para ser morta, apedrejada, porque ela teria adulterado. Mas José diz assim, eu vou preservar Maria. José também era um cara muito especial. E ele diz, eu vou preservar Maria, eu só vou abandoná-la. Aí, à noite, enquanto ele está dormindo, ele recebe esse recado
né, do anjo dizendo: o que nela está, o que nela foi gerado, o que está em Maria, é do Espírito Santo. Então, não tem dúvida de que o Espírito Santo está ali no começo da vida de Jesus, cuidando dessa geração, inclusive escolhendo os pais de Jesus naquele momento. O Espírito Santo, portanto, foi o responsável direto pelo nascimento virginal de Jesus. Muito bem, agora Jesus já tinha nascido e ao 8º dia era o costume, né, ali nos primeiros dias de vida, o menino era dedicado no templo. É por isso que as igrejas cristãs ainda hoje têm esse costume da dedicação das crianças, né? O batismo, quando a pessoa já entende que é um pecador, já entende que precisa se arrepender dos pecados, mas quando é criança ela é dedicada ali ao exemplo do que aconteceu com Jesus. Será que o Espírito Santo estava na dedicação? Lucas capítulo 2, versículos 25 a 27. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, que era a promessa relacionada ao Messias, né? O Messias viria consolar Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Vamos continuar aqui a leitura. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava. Então, Simeão esperava a consolação e o Espírito Santo disse assim, ó, vai lá, porque você vai agora fazer a dedicação do Filho de Deus. Então, quando Jesus foi ser dedicado no templo, o Espírito Santo estava cuidando de toda a cerimônia. Por isso que a gente afirma aqui, durante esse programa, que o Espírito Santo esteve em todo o ministério de Jesus. Eu quero dar só uma pausa aqui para oferecer para os meus amigos de casa esse guia de estudos, é a revista Esperança, Espírito Santo, e ela vai para a sua casa de graça para que você possa ter acesso a esse conteúdo que eu estou falando aqui. Cada capítulo dessa revista corresponde a um episódio aqui do Bíblia Fácil. Vou mostrar aqui mais de perto para você a capa da nossa revista e ela pode ser sua de graça. Nós mandamos para você sem cobrar nada, porque os Anjos da Esperança já pagaram a produção, a impressão e o envio para sua casa. Você só precisa pedir. E você está me assistindo, por exemplo, agora na quinta noite, no programa inédito, você pode ligar agora. Liga para 0 Operadora 12 21 27 31 21. Você pode dizer assim, estou assistindo o Bíblia Fácil e o pastor disse que eu poderia pedir a revista do Espírito Santo. Nossa equipe vai te atender com muito carinho, fazer o seu cadastro e vai chegar na sua casa, em alguns dias pelos correios, essa revista do Espírito Santo. Nós também temos a opção no nosso site, que é o novotempo.com/escola bíblica. Lá você pode pedir a revista física, mas lá você já pode baixar o PDF da revista para começar a estudar já imediatamente enquanto a sua revista física chega. É novotempo.com/escola bíblica. Ou você pode mandar uma mensagem para esse WhatsApp que está aparecendo na tela, e aí nós vamos te ajudar pelo WhatsApp mesmo a fazer o seu cadastro e receber o seu guia de estudos. Você não vai pagar nada por ele. Os Anjos da Esperança já pagaram e nós agradecemos muito aos anjos. Muito bem, vamos continuar aqui. Jesus ainda está aqui um bebezinho, foi ser apresentado e o Espírito Santo revelou o Messias já em sua dedicação. Veja que tinha algumas heresias ali no primeiro século que diziam que Jesus ele era um homem comum e que no batismo ele recebeu o Cristo. E que um pouco antes dele morrer, o Cristo saiu dele. Era uma heresia que existia dentro do gnosticismo do primeiro século. Chamado de serentianismo. Serentianismo, o nome dessa heresia. Ou algo parecido com isso. Agora eu não me recordo muito do nome. Mas dentro do gnosticismo. Só que você vê que Jesus já foi anunciado como Messias na barriga de Maria, e agora aqui na sua dedicação. Quando Simeão recebeu o recado do anjo, ele recebeu o recado dizendo assim, do Espírito Santo, né? Ele recebeu o recado dizendo assim, vai lá que a consolação de Israel chegou, que era uma promessa do Messias. Muito bem, Lucas 2, 29 a 30 diz assim, agora Senhor, agora palavras de Simeão, agora Senhor, podes despedir em paz o teu servo,
segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Então, Simeão, quando pegou o menino Jesus nos braços, ele tinha certeza de que ele estava com o Messias em seus braços. Por quê? Porque o Espírito Santo havia revelado isso para ele. Muito bem. Agora, nós vamos ver o Espírito Santo na vida daquele que foi o precursor de Jesus. Estamos falando de João Batista, né? Que era primo de Jesus, concebido ali 6 meses antes, né? Ele era 6 meses mais velho que Jesus, e o Espírito Santo estava também na vida dele. Vamos ler 2 textos. Isaías capítulo 40, versículo 3, e Mateus capítulo 3, versículo 3. Vamos ler aqui o primeiro. Você de casa, confere na sua Bíblia ou anota aí, vai conferindo se eu estou lendo realmente o texto correto. Isaías 43 diz assim: Eis a voz do que clama, preparai no deserto o caminho do Senhor, endireitai no ermo uma estrada para o nosso Deus. Aqui a promessa do Antigo Testamento sobre a função de alguém que prepararia o caminho para o Jesus, que iria anunciar para as pessoas que o Messias estava chegando. É como se fosse, antigamente tinha um costume, né, quando o cortejo da noiva vinha alguém à frente gritando, lá vem a noiva, lá vem a noiva. Isso, eu falo antigamente, parece que era ontem, né, mas bem antigamente, né? Lá vem a noiva e tal. Então, o João Batista era esse que vinha gritando, lá vem o noivo, lá vem o noivo. E ele, o próprio João Batista, foi reconhecido como sendo aquele em quem essa promessa estava se cumprindo. Mateus capítulo 3, versículo 3. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías que diz, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, João Batista, ele foi identificado pela Bíblia, né, pelo próprio Cristo, como aquele em quem estava se cumprindo a profecia de Isaías capítulo 3, 40, versículo 3. E isso foi provado, vocês lembram que quando a mãe de João Batista se encontrou com Maria, os meninos se revolveram no ventre, né? Porque eles se reconheceram, a gente pode dizer assim, né? Lucas capítulo 1, versículo 15. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte e será cheio do Espírito Santo, já no ventre materno. E amigos, aqui tem um parênteses que a gente precisa falar de um assunto. João Batista era batizado com o Espírito Santo no ventre da mãe dele. João Batista, ele foi consagrado por Deus no ventre da mãe. Isso aconteceu com Sansão, isso aconteceu com outras pessoas da Bíblia, o que nos mostra que quando Deus olha para uma criança que está no ventre da sua mãe, ele já considera uma pessoa importante. Ele já considera como uma pessoa. Porque Deus não abençoaria o que muitos falam por aí, um amontoado de células. Já ouviram essa expressão? Um amontoado de células na barriga de uma mulher. Não é uma pessoa ainda. Deus está dizendo, a Bíblia está dizendo que João Batista era batizado com o Espírito Santo no ventre da mãe. É por isso que a gente, baseado na Bíblia, não tem como apoiar, por exemplo, coisas como o aborto. Porque essa história de que só é pessoa quando nasce, a Bíblia não considera isso. Porque a Bíblia diz, lá no Salmo 139, diz assim, no ventre da sua mãe, ele já tinha os planos para a vida. Então pode falar, Márcio. E o Salmo 139 fala, e tanto o Salmo 139 como também Jeremias, fala que quando ainda era uma substância informe, né? Exatamente. E sobre Jeremias fala, quando ainda, antes de se formar, o que mostra que realmente a concepção para Deus, na concepção, quando ainda é um plasma, né? Já é uma vida. Já é uma vida, né? Deus já considera uma vida, né? Então, na vida de João Batista, olha, veja, no ventre da mãe, ele já era considerado cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Muito bem, vamos continuar aqui. Aí Zacarias, o pai, né, de João Batista, em Lucas capítulo 1, versículo 67, diz assim, Zacarias, seu pai, cheio
do Espírito Santo profetizou. Então, o Espírito Santo na vida de João Batista está em todos os momentos. Na sua concepção, está no momento que ele estava no ventre da mãe, o pai era cheio do Espírito Santo. Pode falar disso. Uma curiosidade, o que aconteceu com Zacarias e Isabel foi semelhante ao que aconteceu com Abraão, né? Ah, é verdade, porque ela era estéril. Ela era estéril, já era velha, ele também era velho, e o Espírito Santo falou com Zacarias, falou, né, ela terá um filho. Olha, essa sua observação é muito legal, porque existem muitos paralelos entre o que aconteceu com o povo de Deus e o que aconteceu com Jesus Cristo e as pessoas ao redor dele, né? Aliás, a vida de Jesus é um tipo... Desculpa, eu vou ao contrário. A trajetória do povo de Deus é um tipo da vida de Jesus. O povo de Deus, ele foi para o deserto. Jesus foi para o deserto. O povo de Deus fugiu para o Egito. Jesus fugiu para o Egito, né, quando era criancinha com seus pais. Então, esse paralelo de Abraão e de Zacarias e Isabel é muito legal também. Obrigado, Adilson. Tá? Então, olha, o Espírito Santo estava com o pai de João Batista. Então, o Espírito Santo guiou a vida e a obra do precursor de Jesus. Então, até agora a gente viu, o Espírito Santo estava na concepção de Jesus, o Espírito Santo estava na dedicação de Jesus no templo, na concepção e na vida dos pais e de João Batista. Mas não é só isso, tem muito mais coisas sobre o Espírito Santo na vida de Jesus e a gente volta já já. Estamos de volta com o seu Bíblia Fácil. Eu já volto aqui oferecendo para você a revista Esperança, o Espírito Santo. Essa revista vai para a sua casa sem custo algum por causa dos Anjos da Esperança. Eu já vou falar uma coisa especial sobre os anjos. Nós estamos agora no último programa do mês de abril, né? Então vai entrar agora o mês de maio e é o mês de aniversário do projeto Anjos da Esperança. São 18 anos, está ficando maior de idade, né? Então, 18 anos do projeto Anjos da Esperança e nós vamos ter aí toda uma programação especial, mas eu já convido você a preparar uma oferta de aniversário para o Anjos da Esperança, né? Aí, uma doação especial para o Anjos da Esperança como um presente de aniversário. Porque você sabe que todas as doações que chegam para o Anjos da Esperança são usadas de maneira muito responsável para que tudo isso aqui aconteça, né? A gente tem aqui estúdio, a gente tem cenário, nós temos as câmeras, os cinegrafistas, toda a equipe técnica, tudo isso precisa de recursos para se manter no ar. E nós temos os nossos guias de estudo que nós imprimimos e enviamos para a casa das pessoas sem custo algum. Então, eu já agradeço você que é Anjo da Esperança e no mês de maio, esse que está chegando aí, você prepara uma doação especial como um presente para o Anjo da Esperança, tá bom? Mas como é que você faz para ter esse guia de estudos na sua casa? É só você pedir. Você pode ligar para o 0 Operadora 12 21 27 31 21. Se você me assiste no Inédito na quinta-feira à noite, você pode ligar agora, que tem gente esperando a sua ligação. Ou você pode também entrar no site novotempo.com/escola bíblica, novotempo.com/escola bíblica, e aí você pede o seu guia de estudos por lá, ou você pode mandar uma mensagem para esse WhatsApp que está aparecendo, e nós vamos te ajudar pelo WhatsApp a pedir sua revista, vai para sua casa sem custo algum, tá bom? Vamos lá, vamos continuar então falando sobre o Espírito Santo na vida de Jesus. Agora, Jesus já cresceu, nós conversamos no primeiro bloco lá que nós não temos registros bíblicos sobre o que aconteceu entre os 12 anos e os 30 anos de Jesus, mas nós temos certeza absoluta que ele foi um adolescente espetacular, um jovem obediente a seus pais, porque a Bíblia diz, nós lemos o texto, que ele crescia em estatura, graça e estatura, eu esqueci o texto agora, vamos lá? Estatura, conhecimento e graça. Vamos lá para o texto que agora me faltaram as palavras. Estatura, sabedoria, estatura e graça. Tá bom? Agora eu corrigi. Lucas capítulo 2, versículo 52. Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça. Então, ele crescia um adolescente obediente a seus pais. E é tanto que quando a gente vê aquele episódio lá dele no templo, né? No templo, que a mãe dele chegou, ele foi super respeitoso. E quando a mãe dele disse, vamos embora, ele foi embora junto. Então, ele era um jovem muito respeitoso. Pode falar. Eu não lembro qual é o texto agora, mas tem um texto que fala que Jesus, na infância, era submisso aos pais. É. Tem um eu não texto, vou conseguir lembrar o texto de cabeça E eram agora. ali submissos, né? Quando Jesus era
Mas ele, sem dúvida, foi um adolescente único, né? Agora chega no batismo de Jesus. O batismo de Jesus. Como o Espírito Santo se manifestou no batismo de Jesus? Mateus capítulo 3, versículo 16. Vamos ler aqui o texto, você de casa acompanha comigo. Mateus 3,16 diz assim: Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Aquele era um momento de confirmação. Confirmação. E veja como a Bíblia vai se conectando, porque depois desse episódio aqui, eu até vou colocar o texto bíblico depois, Jesus foi para o deserto, né? A Bíblia diz que o Espírito levou para o deserto e lá ele foi tentado. E a tentação de Satanás era sempre assim: se você é o Filho de Deus, se você é o Filho de Deus, faça isso, se você é o Filho de Deus, faça aquilo. Ou seja, colocando dúvidas sobre a divindade de Cristo. Só que antes o Pai já tinha providenciado uma forma de confirmar para todas as pessoas e para Jesus que ele era o Messias esperado. É lógico que Jesus sabia disso. É lógico que ele tinha ligação com o Pai. Mas era uma forma de confirmar até para aqueles que leriam a Bíblia depois, né? Porque Satanás coloca uma dúvida em Mateus capítulo 4, mas em Mateus capítulo 3 já tinha sido dada a confirmação. E qual foi a confirmação? Quando Jesus foi batizado, ele não precisava ser batizado, né? Porque o batismo é um símbolo da morte para o pecado e do renascimento para a vida com Deus. Jesus não precisava disso porque ele não tinha pecado, nem natureza pecaminosa. A Bíblia diz, Paulo fala que ele fez isso para ser nosso exemplo. Mas naquele batismo, ele ouviu do céu o Pai dizendo: este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo, e o Espírito Santo desceu sobre ele, foi uma forma de confirmação. Pode falar, André. E nesse momento, a Trindade já se confirma. Exatamente. Os três estão ali, né? Os três estão ali. Os três estão ali. Tem um Pai no céu falando, o Espírito Santo descendo sobre ele e o Filho ali, né? Eu acho interessante, pegando o seu gancho aí, André, quando as pessoas dizem assim: não, esse negócio da Trindade não existe, não. É só o mesmo Deus que se manifesta de três formas diferentes. Aí eu fico pensando num Jesus esquizofrênico, assim, né? Porque ele está orando para quem em João capítulo 17? Ele está falando com ele mesmo? Ele está falando: eu vou falar com o Pai, aí o Pai é ele? Então não tem sentido, né? Jesus, a gente vê nas atitudes de Cristo que a divindade é plural, porque Jesus está conversando com alguém, né? Ele está orando para alguém, ele está falando de um Pai. Não pode ser ele mesmo, senão seria um negócio assim de problemas mentais mesmo, né? Então aqui tem a Trindade no batismo de Jesus. O Espírito Santo ungiu a Cristo, preparando-o para o ministério. E essa informação é importante porque Jesus, lembrem-se, Jesus, ele era representado no Antigo Testamento de diversas formas. Ele era o cordeiro sacrificado todo dia no santuário, né? Lá no tabernáculo. Só que além de ser o cordeiro, ele também era o sacerdote, é representado pelo sacerdote. Isso é muito lindo, porque Jesus é o sacrifício e o sacrificador. Jesus é o cordeiro e o sacerdote. Então, como era que o sacerdote era preparado para exercer o seu sacerdócio? Ele era ungido com óleo, assim como os reis. Ele era ungido com óleo. Então, aqui, Jesus está sendo ungido pelo Espírito Santo para confirmar a imagem bíblica do Antigo Testamento de que ele era o nosso sacerdote. Amigos, estudar a doutrina do santuário é muito importante. Porque quando a gente estuda a doutrina do santuário, os rituais do santuário do Antigo Testamento, nós vamos vendo confirmações de tudo aquilo que estava representado no ministério de Jesus e depois do ministério de Jesus. Por exemplo, quando Jesus morre, ele é a Páscoa, né? Quando Jesus ressuscita, tem uma festa no Antigo Testamento que representa aquilo. O Pentecostes tem uma festa no Antigo Testamento. Então, estudar o santuário é muito importante. Então, Jesus estava sendo ungido aqui, porque ele ia começar o seu ministério sacerdotal, efetivamente, aqui na terra. Agora tem um passo seguinte, no capítulo seguinte de Mateus, capítulo 4, que é a tentação de Jesus. O que a Bíblia revela sobre a tentação de Jesus? Mateus capítulo 4, versículo 1. Diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E eu sei que esse texto incomoda a gente, né? Como assim o Espírito Santo levou Jesus para ser tentado? Veja, a primeira coisa que a gente tem que ver é o que está escrito. Está escrito realmente isso, levou para ser tentado.
Agora, naquele momento da tentação tem todo um significado, porque vocês lembram qual foi a primeira tentação? A primeira tentação foi transformar pedras em pães. Qual foi a primeira tentação que o ser humano sofreu lá no Éden? Da alimentação. Vocês lembram? Então, as tentações que Jesus sofreu no deserto, elas, de alguma forma, representavam a vitória que o ser humano não teve lá no Éden. Então, o Espírito Santo levou Jesus para ser tentado? Levou. E ali, quando Jesus foi tentado e vencer, ele estava dizendo assim, olha, onde os seres humanos falharam, eu venci. E agora eu posso atribuir a minha justiça a vocês e devolver vocês ao Éden. Bonito isso, não é? Pode falar disso. Eu gosto muito desse trecho do Evangelho, porque mostra como Satanás conhece a palavra, como conhece as Escrituras. Né? Ele usou a palavra. Porque ele debate com Jesus usando, né? Parece um debate de defesa e promotor. E olha, pode falar. E Depois ele age exatamente na necessidade. O que Jesus tinha de necessidade? Era o Tava quê? com A fome, né? Tava com fome. A primeira estava com fome. E veja, essa observação que vocês falaram é interessante porque Satanás, ele conhece as Escrituras. Ele conhece muito melhor do que qualquer teólogo. E ele tem usado hoje a Bíblia de maneira distorcida para enganar as pessoas. Lá em Mateus capítulo 4, na tentação, vamos ler só uma delas aqui. Ó. Mateus capítulo 4, ele diz assim, ó, no versículo 6, se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem a seus anjos a seu respeito e com as mãos dele o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Aqui ele está citando o Salmo 91, só que completamente descontextualizado. E o que estão fazendo hoje, Satanás está fazendo hoje? Pegando trechos da Bíblia descontextualizados e enganando as pessoas. Ele não é muito criativo nele, ele tem usado as mesmas tentações ao longo dos séculos com pequenas alterações, né? Mas na época que nós estamos hoje, nós temos que ser igual a Jesus, ser guiados e orientados pelo Espírito Santo a todo momento. Se devemos ir ou não ir, fazer ou não fazer, entendeu? O sim ou não, nós precisamos estar atentos o tempo todo, igual Jesus ficou. E isso nos faz amar mais a palavra, né? E, sobretudo, entender essa importância. E aí a gente vê o Espírito Santo não como uma opção, mas como uma necessidade na vida cristã. Porque se ele foi necessário para que o ministério de Jesus fluísse, para que Jesus cumprisse as profecias, imagina na nossa vida, né? Mas enfim, o Espírito de Deus levou Jesus para o deserto para ser tentado. Então o Espírito Santo conduziu lá Jesus e naquela tentação ele representou a vitória dos seres humanos sobre Satanás e como Adão, por isso que Jesus é chamado de segundo Adão, porque onde Adão caiu, Jesus venceu. Né? Onde Adão caiu, Jesus venceu. Muito bem. E agora o Espírito Santo no ministério de Jesus. Estamos passando aí pela vida de Jesus como um todo. O que profetizou Isaías a respeito da obra do Messias? Isaías 61, 1 e 2. Diz assim o texto bíblico. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados e a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. O livro de Isaías é chamado de livro messiânico. Por quê? Porque o livro de Isaías, ele é um profeta messiânico porque ele anuncia Jesus. E se você olhar com cuidado, o livro de Isaías é um resumo da Bíblia, porque ele tem os primeiros 39 capítulos falam do momento antes do Messias. Os últimos 27 capítulos falam dos momentos depois do Messias. E aí você tem 66 capítulos, assim como a Bíblia tem 66 livros. E os 39 primeiros falam de antes de Jesus nascer e os 27 depois de Jesus nascer. Então, o livro de Isaías ele é um pequeno resumo da Bíblia. E aqui, no capítulo 61, já é a parte depois do Messias nascer. Né? E aqui ele está falando de uma profecia sobre Jesus. Agora veja o cumprimento desta profecia. Eu não coloquei aqui
o texto, mas Jesus, lá na sinagoga, ele usou exatamente esse texto. Quiseram até apedrejá-lo, né? Porque ele usou esse texto de Isaías para dizer que ele era o Messias. E aí, daí em diante, que os fariseus, os mestres da lei, queriam matar Jesus, porque ele estava dizendo que era o Messias. Portanto, o Espírito Santo conduziu o ministério de Jesus. E agora a gente chega na cruz do Calvário, no momento em que Jesus estava entregando a vida por nós. E o Espírito Santo estava lá na cruz com Jesus, consolando Jesus. Ao lado, a Trindade toda estava lá. E também na ressurreição de Jesus. Gálatas capítulo 1, versículo 1 diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. A Bíblia tem vários textos dizendo que o Pai ressuscitou Jesus, que Jesus participou da sua ressurreição. Isso é um mistério para a gente, porque, veja, eu vou só lançar, mas eu não tenho resposta para isso, e ninguém tem. Porque Jesus, Deus, não poderia morrer, mas Jesus, homem, morreu. Como foi essa divisão? Ninguém sabe. Talvez no céu a gente tenha uma aula de teologia para Jesus explicar tudo isso para a gente, né? Mas o Pai estava lá. E agora João capítulo 10, versículo 17 e 18. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Naquele outro texto, o Pai ressuscitou Jesus. Agora, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Então, nesse texto, Jesus diz que ele participou da sua ressurreição. E agora em Romanos capítulo 8, versículo 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Então, a Bíblia ela tem essas três passagens, o que significa que toda a Trindade estava envolvida no processo de ressurreição de Cristo. Pastor, Jesus na cruz, ele se sente desamparado, né? Ele diz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Poderia falar um pouquinho sobre isso? Por que ele não sentiu naquele momento... Cara, isso é muito significativo. Né, que o Espírito Santo estava ali com ele, mas que sentimento é esse? Que ali é um sentimento... Como é que o senhor poderia explicar? Eu quero ler com você um texto, Isaías, vamos lá. O Senhor Jesus vai me ajudar a encontrar esse texto. Isaías 59, 2. Isaías 59, 2. Olha o que diz aqui. Isaías 59, 2. Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Vocês leram isso? Você leu em casa? Isaías 59, 2. Então, o que o pecado faz em relação à nossa relação com Deus? Separa, esconde de Deus. Agora vamos pensar na cruz. O que estava acontecendo na cruz? Os pecados de todos os seres humanos, de Adão até o último ser humano que nascer antes da volta de Jesus. Os pecados de todos os seres humanos estavam sobre Cristo. E naquele momento, quando os pecados de todos os seres humanos, não dele, ele não tinha pecado, mas quando os pecados de todos os seres humanos caíram sobre ele, os pecados fizeram com que ele tivesse aquela sensação de separação entre ele e o Pai, porque os pecados encobriram os olhos de Jesus. A gente sabe que Deus estava e o Espírito Santo também, por quê? Porque naquele momento o sacrifício de Jesus foi aceito. Não houve separação, Jesus não se tornou um pecador. Então ele não foi separado, mas os pecados, os meus e os seus, que estavam sobre ele, fizeram com que ele não conseguisse enxergar Deus naquele momento. Eu sempre soube que é o único momento na história de Jesus que ele chama Jesus de Deus e não de Pai. É o único momento, ele sempre chamou Deus de Pai, mas na cruz ele não chama de Pai, ele chama de Deus para citar que ele estava desamparado. E aí hoje, com essa compreensão que o pastor traz, né, lá no livro de Isaías, quando diz que ele levou sobre si todas as transgressões, e aí traçar esse paralelo de que naquele momento Jesus fala isso porque o pecado da humanidade estava sobre ele, e não que o Pai o havia abandonado, não que o Espírito Santo havia abandonado. Isso traz novas revelações
E eu acho que isso acrescenta muito, né? Eu acho que Deus me dá esse privilégio de chegar aqui, ouvir isso e dizer assim, eu posso ministrar isso agora com mais propriedade. Paulo diz que Jesus se fez pecado por nós. Então, naquele momento, ele realmente estava sofrendo esse peso. Pode falar disso. Só para ajudar na resposta, Aham. o professor Leandro Quadros costuma dizer que Jesus era um ser divino humano. Divino humano. Né? Então, essa parte humana é Exatamente. que carregou isso. Exatamente, é isso mesmo. E ele estava sofrendo os efeitos do pecado, que é o que o pecado faz conosco, né? Ele nos separa de Deus. Então o Espírito Santo participou da ressurreição de Jesus. E na entronização de Jesus também. Quando Jesus foi ungido como sacerdote no santuário celestial. João 7,39 diz assim, ó, isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Os sacerdotes do Antigo Testamento, aquilo que eu expliquei para vocês na outra semana, os sacerdotes do Antigo Testamento eram ungidos para iniciar o ministério. Você vê isso em Números 3:3. Assim também Jesus, como nosso sacerdote celestial, foi ungido para tal ofício. Essa função foi obra do Espírito Santo. E aí tem aquela figura de derramar óleo sobre a cabeça de Arão e o óleo descer sobre a barba. Figurativamente, você tem ali Jesus sendo ungido no céu e o óleo caindo sobre a terra no Pentecostes, 10 dias depois que ele foi ungido. Ok? E o Espírito Santo atuou, portanto, em toda a vida de Jesus. E aí eu quero terminar com essa frase aqui, que diz, somente quando nutrimos pensamentos verdadeiros sobre ele, poderemos render nosso amor, reverência e confiança. E agora chega a vez da gente refletir sobre a nossa vida, né? Porque eu fico pensando, se Jesus, que era Jesus, precisou do Espírito Santo na vida dele, desde a concepção até a morte e a ressurreição, e quando chegou no céu, ainda foi ungido pelo Espírito Santo. E a gente? E nós? O que vai ser de nós se a gente viver sem o Espírito Santo? Amigos, o Espírito Santo é a maior necessidade que nós temos hoje. Nossa maior necessidade não é de mais dinheiro, nossa maior necessidade não é de mais política, nossa maior necessidade não é de mais preservação da natureza, todas essas coisas têm o seu lugar. Mas a nossa maior necessidade hoje é do Espírito Santo. Porque assim como Jesus foi ajudado, assistido pelo Espírito Santo em toda a sua vida, embora ele fosse Deus perfeito, nós pecadores precisamos muito mais. Se Jesus se beneficiou com a presença do Espírito Santo ao lado dele, quanto mais nós. Sabe, Jesus resistiu à tentação e através do Espírito Santo nós podemos resistir às nossas tentações. Não há nenhuma tentação que chega sobre você que seja mais forte do que o Espírito Santo. Pode até ser mais forte que você, mas se o Espírito Santo estiver com você, você vai resistir. Não existe nenhuma situação que seja mais forte que o Espírito Santo. E por isso, nós precisamos dele agora. Quando foi a última vez que você orou para que o Espírito Santo tomasse posse da sua vida? Quando foi a última vez que você pediu para que o Espírito Santo guiasse você? Faz tempo? Então, fazer o seguinte, eu vou te dar um tempo agora durante a música. A música vai tocar, a Cíntia vai cantar, e você, durante a música, pede ao Espírito Santo que batize você agora. Diz assim, ó, Senhor, eu preciso para isso, eu preciso para aquilo, eu preciso do Senhor. Faz isso enquanto você ouve a música. Quantas vezes tenho te ferido, meu Jesus? Cada vez que me afasto dos teus braços, não entendo por que o mundo me fascina assim. Se a felicidade, o amor só vem de ti. Então volto aos teus braços pra não mais sair. Me ajuda outra vez a não mais
Jesus. Não entendo por que me amas tanto assim, Jesus. Até quando eu insisto em não te amar? Então ouço tua voz mais uma vez falar, teu Espírito de novo me tocar. Então volto aos teus braços pra não mais sair. Me ajuda outra vez a não mais cair. Vem, derrama teu Espírito de novo em mim. O meu coração entrego inteiro a ti. Quero ser teu Senhor por toda a minha vida. Quero ser teu Senhor, não importam as feridas, pois lá na rude cruz, ferido foste por mim. Eu quero ser teu Senhor, eu quero ser teu Senhor, Jesus. Eu quero ser teu Senhor por toda a minha vida. Quero ser teu Senhor, não importam as feridas, pois lá na rude cruz, ferido foste por mim. Eu quero ser teu Senhor, eu quero ser teu Senhor, Jesus. Amém. 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 Essa é a decisão que a gente tem que tomar todos os dias. Ser dele. Ser de Jesus, entregar a vida a ele. Como eu tenho falado ao longo dessa temporada, não é ter mais do Espírito Santo, é o Espírito Santo ter mais de nós. Nos ter completamente, de tal forma que ele nos usa da forma como ele quer. Então o convite para a gente hoje é a gente pedir, dizer assim, Senhor, está aqui minha vida. E é interessante quando a gente oferece a nossa vida para Jesus, porque a gente está oferecendo alguma coisa que é podre, quebrada, né? Alguma coisa assim que... Mas Jesus diz assim, vem, você é meu filho, eu te quero. E aí ele vai e conserta e devolve para a gente. Você quer também entregar a sua vida para ele? Então ora comigo agora. Senhor, obrigado por nos querer, apesar de nós, Senhor. Muito obrigado por nos aceitar, apesar dos nossos defeitos. E estar disposto a trabalhar para que nós sejamos consertados, convertidos à semelhança de Jesus. Nós abrimos a nossa vida agora, para que o Espírito Santo entre nela e faça as reformas que precisam ser feitas. Nós permitimos isso e pedimos isso, Senhor. E fazemos isso em nome do nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. O programa de hoje foi muito revelador, né? Foi muito bom. Sobretudo porque se tratou da razão da existência do Evangelho, que é Jesus. E é entender, né, o papel do Espírito Santo na vida daquele que veio salvar a humanidade foi realmente algo muito especial. Fiz também pela revista, fiz o pedido, então também já fiz pela internet. Então, assim, está complementando mais ainda. E cada dia eu estou mais emocionada, porque é um assunto muito importante, né? É o Espírito Santo. Às vezes eu tenho até dó de mim, que pena que eu não tinha aprendido antes. Então, eu estou aprendendo agora a amar mais ainda e respeitar o Espírito Santo.